Ô Mário, como é que vai, Mário Loiro? O Mauro Betting disse que você foi o centroavante mais bonito que o Palmeiras teve na vida, viu, Mário? Você sempre pegando no pé do Mauro Betting, né, Milton? Quero te dizer que... A gente só brinca com quem a gente gosta. É verdade, é verdade. Não, eu quero, agradeço o seu retorno aí pra gente conversar. Puxa vida, e mais uma vez te digo que eu, como assisto o seu programa todas as semanas, eu fiquei super emocionado hoje com as entrevistas lá com o Joel Santana, com o Brito, meus ídolos, né? Eu quando tinha 16 anos, na Copa de 70, eu passei mal no jogo contra a Romênia e tive que operar a hérnia, né? E então nunca me esqueço do Brito. Foi um maravilhoso zagueiro. Foi muita gente nem se lembra, porque o pessoal da Jovem Guarda, da velha guarda, se lembra, mas o pessoal novo aí não lembra quem foi Brito, né? Olha, tem gente aí que não sabe nem que a bola é redonda. Nada, é verdade. E a gente que viveu a época e passou por muitas situações, né? Joguei em muitos times, muita coisa. Eu, antes de mais nada, demonstrar minha gratidão a você, tanto pelos programas que você me convidou para participar, desde a época do Super Técnico, quando eu trouxe o Batista, tá lembrado? Depois do golaço com o Alfredo Mostarda. Inclusive, eu estou preocupado com o Alfredo, ele não está muito bem de saúde e eu queria até, se você sabe notícias dele. Não, mas, eu não tenho não, infelizmente, não. Mas vamos ver. Então, mas eu demonstrar toda essa minha gratidão e, poxa vida, eu fiquei emocionado, chorei aqui vendo a entrevista tua com o Joel, com o Brito, porque, na verdade, esses grandes jogadores, aqui no Brasil, como a memória é muito curta, né? Tantos jogadores ótimos, maravilhosos, que passaram pelo futebol, hoje em dia são esquecidos. Se esqueceram até do Pelé. Nossa, se o Pelé nascesse em outro país, ele ia ter uma estátua em cada cidade do país, né? E aqui no Brasil, o pessoal contestando a vida pessoal dele, que eu acho que foi uma tremenda de uma mentira o que andaram publicando. O Pelé é um camarada super probo, de uma personalidade muito, muito grande, muito forte. Ele passou por problemas com a filha, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu quero dizer que, poxa vida, se o Maradona, que foi muito, pessoalmente, teve uma vida pior, muito pior que o Pelé, ele é endeusado. Mil vezes se meteu na droga. Exatamente, e é endeusado na Argentina. E aqui no Brasil, poxa, o Pelé como se fosse, sei lá, teve uma passagem e tal, e morreu. Que é isso, gente? O Pelé foi o maior de todos, uma lenda viva. Eu sou do tempo que os cronistas, Mário Moraes, Fiore Gilhote, aquele da Tupi que chamava 0-0, falava Oxo, qual é o nome dele? Walter Abrão. Walter Abrão, nossa, ele não falava Pelé, ele nunca falou Pelé, ele falava ele com E maiúsculo, né? E, nossa, eu acho isso aí, Milton, acho que o brasileiro precisa dar uma reciclada aí, seus grandes ídolos, idolatrar, realmente idolatrar. Eu acho que não existe uma geração que não é compatível com o tempo que nós vivemos naquela época, né? Sem dúvida. E já esqueceram quem foi Marister Bueno, esqueceram quem foi Éder Joffre, e já estão esquecendo do Guga, e estão esquecendo do nosso Senna. É um país sem memória. Imagina, meu Deus do céu. Maria Esther Bueno, todos que você falou, nossa, pessoas maravilhosas que elevaram o nível do esporte brasileiro lá em cima. Eu vejo ex-jogadores, até amigos, né, lá do exterior, porque eu tenho muitos amigos lá no exterior, que não foram grande coisa e são homenageados todo ano pelo clube que jogaram, times de primeira divisão, de segunda divisão, não esquecem os ex-jogadores. Aqui no Brasil, a gente vê um Brito, o enorme Brito, maravilhoso Brito, né? Lá no Rio de Janeiro, praticamente esquecido. Meu Deus do céu, se não é você, Milton, a relembrar os ex-jogadores, não sei o que seria dos ex-jogadores aqui no Brasil. Muito obrigado, Mário. Aliás, eu liguei para o Neto, meu amigo Neto, que me ajudou uma vez, quando o Corinthians, em 90, ganhou o Campeonato Brasileiro, e ele foi o grande cara. Aí o senhor Edmar Zacarias, através de Luiz Antônio Piccolo, que era o diretor comercial da Rede Zacarias, os dois já faleceram, não temos mais Rede Zacarias há muitos e muitos anos.
E fizeram um convite a mim, eu já estava em casa, lá na Capote Valente, entendeu? Pequenininho lá, mas foi bom, entendeu? Aí era o Luiz Antônio Piccolo falando: Milton Neves, você não pode dar uma passada amanhã na Rede Zacarias, aqui na Barão de Limeira? Eu falei: mas o que vai ter aí? Não, finalmente conseguimos um contrato com a Goodyear, vamos festejar amanhã aqui. Vê se você consegue trazer aqui qualquer jogador do Corinthians e pode ser reserva, não tem problema. Beleza, eu só tinha esse anunciante. Aí eu peguei e liguei pro Neto, no auge da carreira dele. Tinha que ter disputado a Copa do Mundo de 90, o Lazzaroni foi muito burro. Eu liguei pro Neto, eu falei: Neto, você me quebra o galho, você fica 10 minutos lá na Barão de Limeira, por causa da Rede Zacarias, que é meu anunciante e tal, tenho medo deles cortarem o patrocínio. Ele falou: vou. Que hora que é? 8. Sabe que hora que ele chegou? 7h30. Sabe quanto ele ficou? Até 3 da tarde. Sabe quanto que ele cobrou? 0. Aliás, está falando dos jogadores do passado, que é a minha paixão, entendeu? Porque eu virei um jornalista esportivo e dos bons, entendeu? Graças a esses jogadores. Eu sou muito grato. O São Pelé, então, meu Deus do céu. Porque eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. Aliás, uma coisa interna, liguei pro Neto outro dia, falei: Neto, por favor, eu estou recebendo muita reclamação aqui. Você que está comandando e muito bem o programa Apito Final, domingo à noite, você tem que pôr os velhos, 4 minutos, 3 minutos, 5 minutos, porque os velhos matam a saudade da viúva, da mulher, do neto, da neta, da tia. Porque jogador que está vivo, vê na tela da Band, um jogador antes e depois, ele se sente jogando de novo. O cara já está com 80 anos, 70 anos, estou jogando de novo. Então falei pro Neto: Neto, eu gravo para você isso aí, entendeu? Só por amor aos ex-jogadores. Porque eles acostumaram. Eu estou há uns 20 anos ou 25 anos fazendo o que fim levou antes e depois. Aliás, o que fim levou meu é brincadeira. E a turma copia, né? E não dá um crédito, mas faz parte. Meu caro, o que você está fazendo na vida? Eu continuo advogado, advogando. Agora com essa pandemia aí, com esse problema todo aí, tirei um pouco o pé do acelerador, né? Estou morando aqui em Vargem Grande Paulista, tenho meus netos, tudo. Mas vamos levando a vida, vamos tocando. E cada vez mais entusiasmado, né? Vendo o seu programa. Poxa vida, você é um cara inesquecível para mim. Você me levou em seus programas aí várias vezes. Eu tenho o maior carinho por você. E você falou aí do grande Neto, né? E uma pessoa que é autêntica, que fala o que tem que falar. Eu acho que ele jogou no Milionários de Bogotá, né? Depois que eu joguei lá no... Jogou no Bangu e lá em Bogotá. E na Venezuela também. Na Venezuela. É muito amigo do Hugo Chávez. Então, ele jogou lá, depois que eu vim para o Corinthians, né? Ele passou lá pelos Milionários. Eu quero mandar um forte abraço para o Cláudio Zaidan também, uma pessoa maravilhosa. Obrigado, eu não sei como é que ele consegue ter todo esse conhecimento também. Não, tudo combinado, Mário, é tudo combinado. Ele me manda 20 perguntas e eu vou fazendo as perguntas. Assim ele fica cada vez mais sabido. Deixa eu saber do Mário o seguinte. O Mário, no jogo contra o Boca, o Palmeiras melhorou no segundo tempo. Entraram Kevin, Hendrick, depois o Luiz Guilherme e tal. E aí ficou aquela história, deveria ter colocado antes, aliás, não só nesse jogo, outros jogos em que ele assistiu com Mike, Rony e Arthur, e o Hendrick tem jogado pouco, o Kevin e o Luiz Guilherme poderiam entrar mais, o próprio John, etc. Você concorda com essas observações ou você acha que o Abel está certo, que ele está escalando o time que deve escalar? Não, veja bem, eu acho o Abel um dos maiores, talvez o maior em termos de conquistas, né? Junto com o Oswaldo Brandão, com o Luiz Felipe Scolari. Luiz Alonso Pérez, o maior vencedor, o Lula do também, com o Firpo Nunes, aquela turma toda. Mas só que, na minha opinião, veja bem, eu conheço o Abel, estive lá com ele na festa uma homenagem que fizeram aos veteranos lá, uma pessoa extremamente simpática, um camarada super agradável e tal.
Mas não é que eu não concordo, mas eu acho assim, ele deveria... Pontos negativos, pontos positivos já falei, o maior técnico, entre os maiores técnicos do Palmeiras, mas ele não pode se exaltar tanto naquela posição de treinador dentro de campo, porque ficou muito visado. Você sabe que o pessoal preza muito também a atitude do treinador fora de campo, né? E assim, ou seja, ali nas quatro, na área que ele fica como treinador, ele se exagera um pouco nas reclamações. Isso aí prejudica um pouco a imagem maravilhosa. Eu conheço o Abel, é uma pessoa maravilhosa, de bom convívio, um bom papo, uma pessoa extremamente agradável. E o Palmeiras o revelou para o mundo. Se ele sair do Palmeiras, ele vai ter convite de vários cantos lá da Europa, viu? Sem dúvida nenhuma. Ele não havia treinado grandes equipes anteriormente, e no Palmeiras ele mostrou toda a sua capacidade, o seu conhecimento técnico, tático, né? Só que dessa vez eu discordo dele. Eu acho que o Palmeiras deu certo um jogo contra o Pereira, que ele pôs o Mike de ponta direita e o Marcos Rocha na lateral. Mas eu discordo. Num jogo desse, acho que a gente pode discordar sem criar nenhuma inimizade. Desse jogo contra o Boca, ele deveria ser mais ofensivo. Estamos na Palmeiras na nossa casa, e ele deveria colocar um time menos conservador e um time mais agressivo desde o início. Tanto é que quando os garotos entraram no segundo tempo, o Palmeiras mudou. Quando o Henrique mudou, o Palmeiras mudou a cara. Mas e o Boca... Eu queria só falar uma coisinha em relação ao sistema tático que você falou muito bem do Palmeiras contra o glorioso Boca Juniors. E eu tenho muita pergunta sobre isso, mas faço justiça a Mauro Betting, ao nosso Alexandre Pretzel, ao nosso Cláudio Zaidan e ao PVC, melhor colunista de jornal do mundo. Entendeu? O cara é o único sujeito que não enche o saco fazendo retrospectiva e explicando também detalhes. O filho dele, igualzinho a ele, trabalhou um tempo no Esporte da Bandeirantes, no segundo andar do nosso prédio. Entendeu? Ele era demais. Agora, sabe como é que é, né? O Fábio Sormani, eu até perdi a gravação aqui, Fábio Rocco Sormani, santista como eu, mas ele deu um cacete na internet, no Abel. Eu acho que vai dar até processo isso aí, viu? Porque ele tá pé da vida. Agora, ele realmente pôs o time atrás, pô. Tá jogando em casa, tem que jogar atrás e na Bombonera. Então, você vê que a gente não participa do dia a dia do Palmeiras, então não sabe o que acontece. Mas pelas características de jogo do Boca Juniors mesmo, a gente vê que não é um time que não é tudo isso, né? Todo mundo viu. Boca Juniors é um time que tem a camisa. Um dos piores Bocas da história. Concordo contra o time de Ratinho e San Filipe seria 8-0 pro Boca. Concordo plenamente. Então, veja bem, naquela final do Paulista retrasado, o Palmeiras entrou com tudo, ganhando de 4-0 e tal, o esquema foi totalmente ofensivo. Eu fui lá, estava no Allianz Parque e tal. Eu creia que o Palmeiras o Abel mostrasse esse futebol ofensivo desde o início do jogo, que o Boca não aguentaria. Já estavam reclamando, porque a Argentina é catimbeiro mesmo, né? Eu conheço muito bem argentinos, quando joguei no Milionários, lá tinha 5, 6 argentinos no meu time, e eu sei que eles são catimbeiros, eles fazem de tudo. E são bons de bola igual os brasileiros. Bom de bola, muito bons de bola. Mas veja bem, um time que não tinha não era o Boca de décadas atrás, onde eram realmente equipes maravilhosas. Mas, infelizmente, Palmeiras podia ter ganho o jogo no segundo tempo, não ganhou por detalhes lá, teve chances maravilhosas para fazer o segundo gol. É o tal negócio, o futebol é bola na rede, né? Se a bola entra, aqueles lances que tivemos, aquele lance lá do Hendrick, que é maravilhoso jogador, uma promessa não, uma realidade já, na minha opinião, que vai brilhar muito lá no Real Madrid. Se ele tivesse tocado para o Kevin, em vez de dar aquele rodopio com a bola, nós teríamos ganho o jogo. Mas são detalhes. O Abel, ele viu que no primeiro tempo que não estava correto, mudou o time e tal, não houve tempo suficiente, mesmo com Boca com um jogador a menos. Mas o Palmeiras teve chance de ganhar, não ganhou, o futebol é assim mesmo. E agora o Palmeiras corre atrás do Campeonato Brasileiro, né? E lá vai ser uma pedreira, Outra coisa, Mário. Só uma coisa, Milton.
quando eu trabalhava, isso faz décadas e décadas, mas fazendo reportagem, você ia no treino, primeiro, era coletivo. Né? Sim. Você se lembra, era coletivo. Opa, treino coletivo claro. que não existe mais hoje. Não existe. E a gente viu o treino Quem inteiro. jogava bem no treino, estava na reserva, jogava no titular. Não, e outra o coisa, técnico mudava. Nós víamos o treino, e aí você falava, pô, aquele cara ali tá merecendo entrar no time. Aquele outro ali, quando o técnico passou ele pro time de cima, o time melhorou. Ou seja, você via o trabalho do time pra semana. Então quando você falava assim, fulano tem de jogar, você tinha a base de ter visto o treino. Hoje ninguém vê o treino. Além de não haver coletivo, é só treino tático, 2 toques, não sei o quê, ninguém vê. Então, quando o técnico vai para a coletiva, como o Abel faz, e diz, olha, eu que sei porque eu que treino um time, o repórter, ele nem pode dizer, não, eu também vi o treino e acho que você errou porque o Endrick arrebentou no treino. A gente não tem mais esse parâmetro para dizer o que acontece no treino e se a escolha do técnico foi correta ou não, né, Mário? Exatamente, isso aí me faz reportar ao que falava o Didi, né? Lembra o Didi? Grande... Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Valdir Pereira, o Folha Sim, Seca. Valdir Pereira, exatamente. E muitos jogadores arrebentavam no treino e chegavam no jogo, se intimidavam, né? Mas é o tal negócio, vou de acordo com o que o Zaidan fala também, existe uma preparação do jogo, existe uma parte fisiológica, existe uma parte dos preparadores físicos, um corpo técnico totalmente capacitado, que às vezes dá informação para o Abel e ele é obrigado a acompanhar aquilo que o pessoal fala. Mas eu acho que dessa vez aí era tudo ou nada. Então, Ô, Mário, está apertado o tempo aqui. Eu queria, para os mais jovens, que você escalasse o Palmeiras com o senhor com a camisa 9. Porque o Mauro Betti, na Rádio Marconi, falou que você tinha perna dura. E falou que o Luiz Pereira era torto, que tinha que mandar embora. E falou que o Ademir da Guia era muito lento, que tinha que mandar embora também. Tá louco. Você de 9. Só um recado pro Mário, do Alex Miller. O Mário, o Alex Miller, nosso grande amigo, eles fizeram uma homenagem ao Alfredo Mostarda, no Palazzo Verde, e por isso ele até manda aqui no Instagram, né, a homenagem que foi feita ao grande Alfredo. Sei que você está acompanhando, então nossas orações aí para o extraordinário Alfredo. Obrigado ao Alex Miller que mandou essa mensagem aqui para você, Mário. Alex Miller Kramberger tem 93 filhos, é o recordista, parece coelho, recordista mundial. Igual o nosso operador, o Rafael, não é mesmo, ô Cimate? O nosso operador tem 12. Exatamente, Como os dois papais dele? do ano, né, Milton? Rafael Palmeira. Rafael Palmeira vai ser pai mais uma vez. Teve um pai, teve um filho semana passada. Olha ele aqui, ó. Chegou o Rafael Palmeira, Milton. 2h29. Vem cá, Rafinha, por favor. Não, o tempo urge. Tá aqui pra você dar parabéns pra ele, Milton. Parabéns pelo nascimento da Stronga. Isso não é nome de mulher. Obrigado, Milton. Põe Maria Mas o nome Lúcia. é Noah. Uai, então passei perto. É Um Noah. abraço pra você, Rafa. Nossa equipe técnica é maravilhosa. E avisa o pessoal aí que tem entrega às 3 e pouco da Aí tarde. sim, no Milton, Morumbi. a gente agradece. Brigadão, viu? Um abraço pra vocês. Agora, Abração. ô Mário, para os mais jovens, tipo Mauro Betti, que não sabe nada, Pretzel não sabe nada, Zaidan não sabe nada também, escale o Palmeiras com você de 9, do goleiro ao ponto esquerda, como era dito antigamente. Então, grande Alex Miller, explanação de vocês maravilhosa, orações nossas pelo Alfredo, né, que passou por problemas, está passando por... Eu estou para ligar lá para... Não consegui falar ainda com a esposa dele, a Isabel, para saber como é que está o estado de saúde dele, mas eu, próximos dias, vou conseguir alguma informação. A escalação dá tempo que você sabe que eu subi do juvenil pro profissional, com Leivinha e César... Não, mas escala os 11 jogadores com você no ataque, por comigo favor. no ataque. Era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, eu e o Ney. Depois que o César foi lá pro Corinthians, era difícil pegar o lugar deles. Tinha também o Fedato, tinha o Ronaldo, mas O Fedato morreu lá em São Caetano. Até o Fiore Gilhote na Rádio Bandeirantes ele falava: gol do Palmeiras, Fedato com camisa de reserva. Nossa, porque naquele tempo era de 1 a 11.
E os jogadores na reserva, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Agora inventaram esses números absurdos. O número do cara é 2015. Tenha paciência, pô. O Fedato não tinha panca, mas fazia muito gol, que é um pouquinho importante no futebol. Mário, eu sei que o tempo urge, mas só um voto decisivo aqui. O Milton Neves falou que está com medo, acha que o Santos vai para a Série B. E eu disse que, na minha opinião, o Santos vai sobreviver, vai continuar na Série A. O que você está achando? Antes de mais nada, Fedato maravilhoso, joguei com ele no Náutico lá em Recife, e depois nós fomos emprestados lá em troca do Jorge Mendonça e do Vasconcelos. Em relação ao jogo do Palmeiras e Santos, é um jogo difícil, um jogo que o Palmeiras também tem que fazer alguma coisa para ganhar, para poder acompanhar o Botafogo, que o Botafogo, senão, não vai ter... Outras equipes estão chegando, como Grêmio e Flamengo, e o Santos está na corda bamba ali, não pode perder, já está na zona de rebaixamento, vai fazer tudo para ganhar. Até o empate é ruim, mas seria maravilhoso que o Palmeiras tem mais time. Exatamente, então vai ser um grande jogo, não existe assim, o Palmeiras é favorito, não. Os últimos jogos do Santos têm mostrado, apesar do desfalque do Soteldo, de outros dois jogadores, mas é tudo para ser um grande jogo. Vamos acompanhar aí e ver o que vai acontecer, né? Sem dúvida. Ô Mário, foi um prazer receber o teu telefonema e você for pro ar e o palmeirense fica muito feliz, tá bom? A Natália Catalani, da Avenida Paulista, ela é corretora de imóveis, ela está cumprimentando você, tá bom? Porque italiano gosta de italiano, é claro. Essa frase é de Mauro Betti. Um grande abraço para você, Mário. Muito obrigado, Milton, pela oportunidade aí, né? E espero que seja acionado outras vezes por você. Você esqueceu de mim, né, velho? É o Cimate que falou pra mim, eu não conheço nenhum Mário. O moleque nasceu semana passada, pô. Tá bom. Um grande abraço a você, ao Zaidan. O Geraldo Bretas chamava de Mário Loiro. O Geraldo Bretas, falei, nossa, que maravilhosa aquela equipe, hein? Milton Peruzzi, Zé Italiano, Geraldo Bretas, nossa, o Galvão Bueno estava iniciando na mesa redonda, lá, nossa, começando, maravilhosa. Ele gravava comentários com um plantão esportivo, Rui de Moura, no videotape da Gazeta de madrugada. Ele era comentarista de tape. Hoje virou um monstro, né? Mas aprendeu a Fórmula 1 e tudo quanto é tipo de esporte a motor na Band. E você falou do nosso Milton Peruzzi, o nome dele era Milton Primo Peruzzo, entendeu? Sim. Ele marcou época, revelou muita gente para a crônica esportiva. Tudo de bom para você. Para você também, Milton, obrigado. E entre em contato, hein, velho? Estou esperando. Um grande abraço para você, para o Zaidan e toda a equipe aí. Fica com Deus. Jogador velho é comigo mesmo, fica tranquilo. Comigo mesmo, fica tranquilo. Comigo mesmo, fica tranquilo.